a minha experiência com o Nove Luas, então, foi muito bonita, assim. Eu fiz questão de estar aqui hoje para contar um pouquinho sobre a minha história com o Nove Luas, porque Joana, né, que a gente engravidou 7 anos depois, então, mais ou menos uma história de primeiro filho, porque 7 anos a gente esquece algumas coisas. E especialmente porque a gente estava no meio da pandemia. Então, foi um pouco diferente por conta disso. Eu fui conhecer a Raquel no dia do parto. A gente não se viu antes. Por conta da pandemia, a gente estava tendo os encontros online, né? Eu tenho uma doença autoimune, artrite reumatoide, e então, por conta da doença autoimune, os médicos nos partos anteriores haviam me orientado que não fizesse parto domiciliar. Então, a história antes foi que eu não podia ter um parto domiciliar por conta da doença autoimune, que era importante que eu estivesse no hospital, que era importante que tivesse UTI neonatal, UTI para gestante, enfim. Cada profissional tem seu protocolo, né? E aí, eu vou ser bem sincera que eu nem lembro direito como que eu cheguei no Nove Luas. Eu não pensava em parto domiciliar, mas o meu esposo tinha esse desejo, assim, não sei o que ele imaginava do parto domiciliar, mas ele tinha essa vontade, assim, de que a gente tivesse o ambiente da nossa casa para a chegada do nosso bebê. E aí, eu não sei se foi pela doutora Lara que eu conhecia no Nove Luas ou se foi pelo Instagram, não vou lembrar exatamente como que eu cheguei nelas, mas enfim, na época a obstetra era a doutora Lara e ela não colocou impedimento o fato de eu ter doença autoimune para o parto domiciliar. Mas de qualquer forma, eu queria conversar com uma enfermeira obstétrica porque a minha história nos outros partos foi só com doula e isso fez com que eu chegasse muito cedo no hospital. Então agora nessa terceira gestação eu queria chegar mais já perto do pega pra capar, assim. Eu queria ter a experiência de não pedir analgesia, eu queria viver coisas diferentes do que eu vivi nos primeiros partos, que eu pedi analgesia quando estava evoluindo, assim. Então, foi mais ou menos assim. E aí a gente conversou, enfim, mas durante as reuniões, mesmo com a doutora Lara dizendo que estava tudo ok, eu não sentia assim ainda não sentia aquela segurança do parto domiciliar. E por algum motivo, no meio do caminho, a gente não planejou que fosse em casa. Então, a gente seguiu com o planejamento de parto hospitalar, mas que naquela situação, então, ia ser com a enfermeira obstétrica. Eu nem estava pensando em doula, por questões também de planejamento financeiro. A gente ia ter a disponibilidade da médica e a Raquel. E aí, no dia, então, Joana nasceu de 40 semanas mais 2 dias. As minhas gestações sempre foram até o finalzinho. Era dia 10 de dezembro. Tava tudo bem, tudo ótimo. Joana veio muito parecida com as outras irmãs. Bolsa rompeu de madrugada. Eu tava super bem, assim. E aí ligamos pra Raquel e começamos a controlar as contrações. E enfim, tava tudo bem tranquilo, assim. Quando ela começou a ver as contrações nem lembro se era aplicativo ou se meu marido que falou, não lembro muito desses detalhes, assim. A gente tinha contratado também a fotógrafa, a Vanessa, e estava todo mundo no grupinho do WhatsApp. E aí quando elas viram lá por 5 e pouco da manhã que estava evoluindo, elas se deslocaram e foram lá para casa. Quando elas chegaram na minha casa, uma coisa que eu também tinha um sonho, assim, de parir na banheira. E aí na minha casa tinha banheira, quando elas chegaram em casa eu estava na banheira. O diferente, assim, de estar ali em casa e de esperar mais em casa é porque daí Helena e Catarina, que são as minhas filhas mais velhas, estavam dormindo, né? E aí elas começaram a ver o movimento de manhã e aí foram, né? Queriam saber que Você tá atendendo a tua filha? Tem um bebê chorando. É o seu? É o meu? Tudo bem? Tudo bem.
A gente deixa de making off aqui, não? Você quer segurar ela? Pode ser. Não tem problema não, tá? A gente já tava quase que peguinho. Dá uma embaladinha nela. Uma gracinha. Tá. Coloca as outras chupinhas, Nath. Isso. E aí as mais velhas começaram a ver o movimento, né? Elas foram pro meu quarto e eu tava me maquiando. Porque eu disse que eu queria ir pro hospital bonita, eu queria quebrar o mito, assim, aquela coisa que... eu queria registrar de uma forma que não fosse aquela parideira toda desgrenhada, assim, que eu ficava bem brava que a gestante de cesárea chega plena no hospital, né? Todas de cílios e unha feita, tudo maravilhoso, assim, né? E a gestante de parto normal, não dá tempo da gente fazer unha, não dá tempo da gente se depilar, não dá tempo de nada, porque o bebê resolve vir antes. E aí eu tinha dito, não, essa eu vou parir plena. E aí as meninas foram lá, e foram pro banheiro e eu me maquiando. E eu passava com um pincel e uma contração. E um blush e uma contração. E aí foi evoluindo. Quando a equipe chegou lá em casa, eu tava na banheira. E uma coisa que eu queria registrar aqui, assim, da competência da Raquel, acho que eu nunca falei pra ela, foi do respeito, assim, porque a memória que eu tenho dos partos anteriores é o médico chegar no hospital e falar, eu vou fazer o toque. E a gente não tem informação que a gente não pode, que a gente tem o direito de falar, eu não quero. Né? A gente se submete porque a gente acha que ele é autoridade ali, tipo, de quebra as pernas e beleza, né? E a Raquel, né, na minha casa, teve essa sensibilidade de olhar pra mim e falar, eu posso te examinar pra gente ver se você pode ficar mais aqui na banheira, como é que tá, se esse neném tá nascendo. Por quê? E eu acho que ela só fez essa pergunta hoje, olha, porque o nosso plano era ir para o hospital, né? Se a gente tivesse planejado ficar em casa, ela nem ia me perguntar isso, né? Ela ia esperar que nascesse e pronto. Mas o nosso planejamento era o hospital. E aí eu deixei ela me examinar e aí quando ela me examinou, ela falou... eu já tô sentindo a cabecinha, a gente precisa ir pro hospital. Eu moro longe, nosso planejamento era o Santa Brígida, eu moro no Santa Cândida, então a gente tinha que atravessar a cidade, já estava começando a chegar perto do horário do rush, assim, das 7 da manhã, né? E aí eu tava na banheira tão confortável, as minhas filhas ali em volta, eu olhei pra eles e eu falei, eu não vou sair daqui. E aí... eu vi assim na cara dela, tipo, como assim você não vai sair daí, né? Aí o meu marido chamou ela num canto, assim, e conversou com ela, perguntou quais eram as possibilidades de a gente ficar em casa. E nisso eu perguntei para as minhas filhas. Foi muito bonito também, muito bom ter tido a Vanessa junto, porque a Vanessa registrou tudo isso. E aí eu consigo ver, né, relembrar essa cena, assim, eu perguntando para as minhas filhas, vocês querem ver a irmãzinha nascer? E elas, pequenas ainda, né, respondendo, a gente quer, mamãe, a gente quer. Então, quando elas me disseram que elas queriam ver a irmã nascer, daí pra mim foi assim, eu vou ficar em casa. E ela me deu muita segurança, assim. Aí a Raquel conversou com meu esposo, disse que eu tava bem, de que a Joana tava bem, que ela só iria, então, ligar, né, pra Ruth, pra Ana, que o meu marido apelidou elas de Ruth e Raquel. Que ela ia ligar pra Ana, então, pra... Enfim, né, porque o planejamento de parto domiciliar é diferente, né, e a gente não estava preparado para isso. Então, isso... Uma coisa que eu, enquanto aqui... Nem a rasgação de seda, mas eu, enquanto prestadora de serviço, eu sou professora,
E eu acho tão bonito quando a gente faz as coisas eu acho que não é dizer que faz por amor, porque todo mundo trabalha porque precisa sobreviver. Né? A gente trabalha porque a gente precisa, é o nosso trabalho realmente, e a gente precisa do fruto do nosso trabalho, a gente precisa da recompensa de não estar mais numa sociedade que a gente troca a favor, que eu levo um saco de pão e pago pelo serviço, não. Mas é tão bonito quando a gente encontra profissionais que... Porque ela poderia olhar para o Daniel e falar, não estava planejado, né? Tipo, ela poderia olhar para o Daniel e falar, não, vocês não me pagaram para isso, vocês vão ter como pagar? Vocês vão, né? Ela poderia, é uma prestação de serviço. Então, hoje eu olho assim para o Nove Luas com muito respeito, porque eles não... a Raquel, em momento, não questionou nada, Daniel, com relação a isso, né? Ela respeitou a minha condição ali de mãe, a história da nossa vida, a história da nossa filha. Independente se a gente ia conseguir pagar, se a gente, né, em serviço, mas em um dom realmente que elas têm, assim, de respeitar a forma das pessoas nascerem, assim. Então eu vejo que elas têm mais do que um trabalho. Também acho que é muito bonito a gente falar assim, isso é uma missão. Não, a gente tem que valorizar cada vez mais as equipes que estudam e que se dispõem a encarar essa sociedade, porque o que elas fazem hoje é encarar uma sociedade que está engessada num formato de medicina onde o hospital e os médicos são autoridade máxima. Eu não nego nada disso, de forma alguma. Eu acho que a ciência está aí sempre para somar. Não acho que a via de parto natural é a única, mas ela é a melhor, e isso a própria ciência já falou que é, né? Então eu tenho muito respeito pela Raquel por ela ter respeitado a nossa história, assim, por ela ter deixado a Joana vir ao mundo do jeito que ela tinha que vir.